Já vamos iniciar mais um encontro da Cia Carandache. Agora sim, parece que estamos ao vivo. Boa noite a todos. Já iremos iniciar aí mais um encontro da Cia Carandache. Estamos fazendo aqui os últimos preparativos, compartilhando a live, para que já a gente inicie de fato, tá ok? Fazendo aqui os últimos ajustes para a gente já estar iniciando. Boa noite a todos. Sou Darcio Romanelli, sou um aprendiz aqui da Cia Espiritualista Carandache. Estamos aí no nosso provável último encontro deste ano. Continuaremos fazendo o resumo que iniciamos no nosso encontro da semana passada, né? Um resumo de tudo que vimos no decorrer deste ano, tá ok? Então, antes de iniciar, vamos fazer uma oração de abertura, né? E desta forma, vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos e pedindo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que esteja presente, fazendo a guarda e proteção do campo espiritual destes estudos desta noite, bem como possam estar os nossos bons amigos, guias e mentores, professores, trazendo ensinamentos, trazendo intuições e possamos nós estarmos aptos a captá-las e a estar transmitindo e estar fazendo esta troca de vivências, troca de ideias. Pedimos também que a espiritualidade que auxilia nos trabalhos, principalmente a espiritualidade ligada às linhas médicas do espaço, possam estar presentes, possam estar atuando, possam estar abrindo nosso pronto-socorro e auxiliando a todos que precisarem. Desta forma, agradecidos por esta oportunidade, damos por aberto nosso 34º encontro virtual. Antes de iniciarmos, então, e fazermos a leitura do Evangelho, vamos relembrando que o nosso livro de orações já está aberto. Então, quem quiser estar colocando nome de seus entes queridos aí nos comentários, pode estar pondo, tá ok? Que depois nós colocamos aqui no livro de orações, né? Para estarmos orando e vibrando por nossos entes queridos, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados, tá ok? Então é só colocar os nomes aí nos comentários que a gente passa aqui para o nosso livro de orações, tá bom? Vamos então ao nosso Evangelho.
o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre abrimos de forma aleatória, vamos fazê-lo novamente esta semana. Relembrando, esse Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho do católico, do evangélico, de outras religiões que seguem o cristianismo? Sim, é o mesmo. E qual a diferença que o intitula como Evangelho segundo o Espiritismo? A diferença é que este é um evangelho comentado pela espiritualidade. Tá? É um evangelho que engloba principalmente o Novo Testamento e traz algumas outras mensagens, tá? Mas muito direcionadas para o pensamento do Espiritismo. Ok? A Piedade, Michel Bordeaux, 1862. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas. E, quando, por uma doce simpatia, conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que lhes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau, a que o Divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Vamos seguir mais um pouquinho. A piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e o vosso orgulho. É o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao vosso próximo. Essa piedade vos comove profundamente diante do sofrimento dos vossos irmãos, vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações e em essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes a sua feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a preço de uma indiferença condenável é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo apodrecido e a corrupção. A piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta dolorosamente.
mas a compensação será grande todas as vezes que conseguirdes devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com um aperto de mão, e cujo olhar em lágrimas, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, fixar-se docemente em vós, antes de elevá-lo ao céu, em agradecimento por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade compadece-se dos males alheios, é a celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Nós ainda estamos engatinhando, né? Nesses conceitos de piedade, de caridade, de bondade. Ainda precisamos de vários passos largos a começarmos a entender um pouquinho do que é isso. Porém, esse evangelho, esse texto, no decorrer desse ano caiu 2 ou 3 vezes, se não me engano, né? E todas as vezes nós fazemos a abertura do evangelho de forma aleatória. Então, eu vejo que como um ponto de reflexão que precisa ser um pouco mais estudado por todos nós. Aí nós entramos naquele pensamento do que é que estamos fazendo aqui, né? Das lições que viemos para aprender nessa experiência na matéria e do quanto estamos nos aplicando ou não para aprendê-las. Este foi um ano bastante difícil para todos os povos, todas as nações. Um ano que trouxe consigo muito ensinamento. E aí fica a pergunta: até onde esses ensinamentos têm sido válidos? E até onde esses ensinamentos estão de fato gerando algum resultado? Toda vez que nós falamos de algum sentimento nobre, como a piedade, que caiu hoje no Evangelho, nós não devemos, logo de cara, colocar esse sentimento para o nosso próximo. Nós devemos colocar isto para nós mesmos. Aonde que eu estou praticando isso para comigo? Eu tenho sido uma pessoa bondosa para comigo, generosa, piedosa, caridosa? Porque se eu não for para comigo, como é que eu poderei ser para o outro? Nós só fazemos para o outro aquilo que nós compreendemos dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa lógica. E dentro disto, a piedade é o caminho inicial para praticarmos a simpatia pelo próximo e depois, a seguir, a empatia para com o próximo. E num outro momento, de fato, sermos caridosos. Não caridosos para a sociedade ver, mas de fato sermos caridosos. Nos doarmos verdadeiramente um tiquinho de nós ao nosso semelhante. Aquele semelhante que conhecemos, que temos carinho, que temos afeto,
E principalmente aquele semelhante que por vezes nós nunca vimos antes. Ainda ontem eu estava em São Paulo, fui visitar meus pais e nós subimos até um sacolão que tem lá perto. E meu pai havia comentado que tinha uma turma lá fazendo uma arrecadação. Ele até comentou aqui dos trabalhos que nós fazemos aqui também através do grupo Amigos da Vida. E quando nós subimos no sacolão, o pessoal estava lá. E eu fui conversar com ele, com a turminha que estava lá fazendo a arrecadação. Era um pessoal da Igreja Católica, da Igreja Nossa Senhora das Mercedes. Tem lá perto da casa do meu pai. Estavam arrecadando alimentos para montar cestas básicas. E via de regra, um senhorzinho com o qual eu troquei algumas palavras, ele disse, né, o que nós sempre dizemos aqui. Quando a gente busca um trabalho assim, nós somos quem mais recebemos. Eu sempre convido as pessoas a participarem de uma ação social, de um ato de caridade. Porque é só vivenciando uma experiência assim que você consegue sentir uma felicidade que é muito diferente da felicidade cotidiana. E quem nunca participou, participe. Eu tenho certeza que será uma experiência única e muito bela. Vamos lá então retomar, o nosso resumo do nosso ano. Nós tínhamos parado na semana de 3 de agosto, falamos sobre a influência dos espíritos no meio material e sobre o pensamento como energia mental. Hoje nós vamos dar a sequência falando da semana do dia 17 de agosto, onde falamos do mundo espírita e do mundo corporal, das manifestações inteligentes e das manifestações espirituais. Quando nós falamos mundo espírita e mundo corporal, parece que nós estamos abrindo 2 universos paralelos, né? E não é bem assim, né? Aqui no mundo, nesse mundo em que vivemos encarnados aqui nesse planeta Terra, nós vivemos esses 2 mundos o tempo todo, né? Porque vivemos a experiência corporal, a experiência na matéria, porém somos espíritos, né? E conforme queremos, estamos em contato o tempo todo com a espiritualidade desencarnada. Então, temos essa possibilidade. Nós não devemos nos esquecer que, por estarmos tendo a oportunidade de viver a experiência na matéria, devemos fazê-lo com bastante zelo, com bastante apreciação, porque esta oportunidade de viver a encarnação, a experiência da encarnação, é de fato uma oportunidade. Através dela nós podemos principalmente lapidar os nossos sentimentos. Por quê? Porque através dela nós temos os nossos sentimentos tornados muito latentes, através dos sentidos, audição, tato, visão, né?
olfato, através dos sentidos físicos, nós temos a oportunidade de viver intensamente as sensações. E os sentimentos começam nas sensações. Então, à medida que vamos depurando as nossas sensações físicas, vamos automaticamente depurando os nossos sentimentos. E os sentimentos é aquilo que já trazemos de registro e é aquilo que carregaremos quando deixarmos esta matéria física. Aí é que está esta questão das manifestações inteligentes e manifestações espirituais, né? Vamos nos apegar a esta questão do homem. Nós temos a oportunidade dentro da encarnação de vivermos muitas manifestações inteligentes, fazendo o quê? Bom uso do nosso raciocínio lógico. E como lapidamos esse raciocínio lógico? Sempre buscando mais e mais e mais informações relativas a tudo ao nosso redor. Por isso que nós nunca iremos dizer aqui, você tem que seguir só o que ensinamos aqui em nossos estudos, porque isto é limitador. Isto não te permitiria expandir cada vez mais seus horizontes mentais. Então, tenha sempre em mente de estar buscando sempre mais e mais informações de tudo, todas as fontes possíveis em sua vida. Isto forma a sua bagagem espiritual. E isso é que lhe permitirá manifestações nobres de seu espírito. E manifestações espirituais ainda enquanto encarnado. Essas manifestações, por exemplo, podem acontecer quando estiver praticando a piedade. Nós sempre brincamos que o evangelho que é aberto aleatoriamente nunca de fato é aleatório, porque é a espiritualidade que traz a primeira mensagem da noite, né, para nós. E de fato a gente sempre vê que há uma sintonia muito grande entre os estudos que fazemos aqui, através dos nossos livros, através da nossa busca, né, junto aos estudos que são passados pela espiritualidade. É muito interessante isso. Boa noite, Ana. Tudo bem? A Ana diz assim: boa noite, Darcio, boa noite a todos. Minha imensa gratidão a Deus e aos amigos espirituais e a esta casa. Esse ano recebi muitas bênçãos e uma delas foi participar das lives. Deus abençoe a todos. Que assim seja, minha amiga. Fico feliz, fico agradecido e fico emocionado com suas palavras, Ana. Porque essa mesma gratidão eu sinto em poder estar participando também, né? Em poder estar aprendendo junto com a espiritualidade a respeito de tantos assuntos diversos, né, que foram passados no decorrer deste ano.
Então, fico muito feliz e muito agradecido. Vou estar colocando sim o nome do Eric no nosso livro de orações, tá bom, Ana? No dia 24/8, falamos sobre manifestações físicas espontâneas e auxílio do mundo espiritual. Aí sim vamos então falar sobre manifestações físicas espontâneas vindas da espiritualidade, né? Por vezes nós brincamos que, né, da casa mal assombrada, né? Ou manifestações que até às vezes temos dentro de um centro, dentro de um terreiro, que ainda hoje alguns espíritos usam esses subterfúgios para se comunicarem, para dizerem, olha, estou aqui, né? E aí vai da condução de nós médiuns, de como entender, interpretar e reagir a estas manifestações. Hoje nós sabemos que isso não é parte, não deve ser tratado como parte do maravilhoso, do sobrenatural, né? Mas muito pelo contrário, devemos entender com naturalidade e buscar auxiliar de forma plena. Normalmente essas manifestações advêm de espíritos que ainda estão numa condição de pouco entendimento em relação à sua situação. Nós, que já estamos tendo um pouco mais deste entendimento, podemos e devemos auxiliá-los. Ai, Darcy, como é que eu faço se eu começar a ouvir batidas dentro de casa, começar a perceber uma presença, né? O que eu faço? Oração. Simplesmente oração. Se você pertence a uma casa, se você frequenta, está vinculado a uma casa espírita ou espiritualista, você pode estar comentando isso com os dirigentes lá e estar buscando um auxílio, né? Mas se você não frequenta, você não precisa fazer muito por onde, sabe? Uma oração sincera, um pedido para que a espiritualidade encaminhe este irmão, este companheiro, é mais do que suficiente. No dia 31/8, nós estudamos sobre animismo, mistificação, fraude, contradição e abuso, na primeira parte. Na segunda parte, sobre mentira e omissão. O que é animismo? Animismo é quando o médium, em um momento de manifestação mediúnica, ao invés de passar uma mensagem de um segundo espírito, passa mensagens do seu próprio conhecimento. Isso é passível de acontecer? Bastante. Isso é errado? Não necessariamente. Se é uma mensagem boa, se é uma mensagem coerente, condizente com o que está estudando naquele momento, não tem nada de errado. A única coisa que é preciso é que esse médium não utilize de mentira ou omissão. Fala, olha, eu percebi que esta
mensagem, esta frase, saiu daqui de dentro mesmo. Eu não percebi a influência de um outro espírito me passando uma comunicação. Seja sincero acima de tudo. Primeiro para consigo e depois para com o grupo ao qual está vinculado. Ok? Mistificação. Mistificação é quando o médium não percebe a presença de um espírito próximo para que queira se comunicar e acaba fingindo uma comunicação. E isso é ruim? Sim, isso é ruim, né? Isso é ruim porque isso acaba caindo na fraude, tá ok? Isso pode pôr o médium em contradição e também pode se tornar um caso de obsessão, o que pode vir a ocorrer vários abusos. Por isso que o tema tinha esse nome tão grande. Mistificação é um problema sério, tá? Muitas vezes os médiuns, principalmente médiuns iniciantes, caem nesta armadilha, porque por vezes estão em um local onde todos já se manifestaram e ele está lá, né, sem sentir nada. E para não se sentir menosprezado, acaba fazendo algo que não é sincero, não é real e que só lhe será prejudicial, fingindo passar uma comunicação de um espírito que na realidade não está acontecendo. Isso acontece? Nossa, acontece bastante. Então, é mais honesto e sensato e verdadeiro virar para o dirigente e falar: não estou sentindo nenhuma presença próxima. Isso já aconteceu comigo. Boa noite, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Isso já aconteceu comigo e olha, já fazia tempo que eu frequentava e trabalhava dentro do centro espírita. Um belo dia, começou uma gira e todo mundo incorporando e eu não sentindo a presença do espírito amigo próximo. E fiquei, né, concentrado, fazendo a minha parte, mas não senti. E aí, simplesmente, o que eu fiz? Abri os meus olhos, comuniquei nesse dia, né, o dirigente estava próximo, comuniquei a ele que não estava sentindo a presença de um amigo, do guia de trabalho, né? E fui ajudar a cambonar. Simples assim. Ai, mas você não vai ficar desmerecido porque você não conseguiu incorporar. Mais desmerecido eu me sentiria se eu tivesse fingido uma incorporação. Muito pelo contrário. Sei de que houve uma manifestação favorável, porque eu fui honesto. Então, médium não sentiu, médium, vamos por assim, né? Médium de Umbanda,
médium de candomblé, que normalmente é médium de quimbanda, normalmente trabalham dentro de uma egrégora onde é feito um trabalho com espíritos que já são próximos, já são afins, né? Não sentiu a presença daquele espírito, daquele trabalho, daquela noite. Próximo, não finja. Vá cambonar, vá tomar um passe, vá buscar um auxílio para de repente ver se você não está passando por um momento de obsessão, porque todos somos passíveis, né? Vá se cuidar. Porque de repente naquela noite, naquele dia, a espiritualidade reservou para te auxiliar, para você estar recebendo um reequilíbrio, uma reenergização, uma harmonização. Então não é vergonha, não é demérito você virar para o dirigente, virar para os coordenadores do trabalho e dizer: não estou sentindo a espiritualidade próxima. Posso ir tomar um passe? Posso ir ajudar a cambonar? Posso ir ficar perto do Senhor hoje? É nobre. No dia 7/9, falamos sobre doenças psíquicas, problemas mentais, violência e descontrole emocional, irritabilidade e nervosismo. E também sobre o tema saúde mental. E aí nós temos a base de tudo para a nossa saúde física, mental e espiritual, né? Eu acredito que uma hora nós teremos estudos mais profundos e ao mesmo tempo mais fáceis de se assimilar a respeito disso, saúde mental e doenças psíquicas, tá? Mas na literatura que hoje já temos disponível, e não é pouca, cada vez mais nós temos que as próprias doenças físicas, elas se iniciam com doenças psíquicas ou doenças espirituais. Explica melhor, Darcy, que está dando um certo embolo. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse encontro, no decorrer de todo este ano, tal, falando, né, sobre espiritualidade, mediunidade, reforma íntima, a troco de quê? De nos melhorarmos, né? E melhorarmos o quê? Como é que fazemos, como é que começamos? Somos energias que produzem mais energias. E dessas energias que nós produzimos através do nosso mental, boa parte fica ao nosso redor. Então, como é que nós fazemos para manter uma boa saúde mental? Temos que produzir boas energias. Então, o porquê disso tudo que nós estudamos e buscamos aprender? Para termos as condições de fazê-lo. Porque se eu sou uma pessoa que tem muito rancor no coração, muitos desafetos, e sou uma pessoa que não busco trabalhar isso dentro de mim, eu vou sempre estar com uma energia ao meu redor de raiva, de ira,
de ódio, de mágoa, energias ruins, porque eu produzo isto. E aí, por mais que eu tenha bons amigos na espiritualidade, tentando, né, falar, vai Darcy, vai, melhora filho, melhora, corre. Se eu não faço a minha parte, eles podem me limpar o quanto for. Eu posso tomar toda semana, virar um papapasse, né? Estar toda semana lá no centro, no terreiro, ou na missa, ou no culto, que eu chego lá carregado, me descarrego, óbvio, com as energias, né, que a gente encontra num ambiente de paz, de amor, de harmonia. E no decorrer da semana, produzo o quê? Aquela energia ruim que vai me carregar novamente. Então eu vou ficar isso o ciclo inteiro da minha encarnação me movendo desta forma. E não tem guia, anjo de luz, santo ou o que quer que seja, que vai poder fazer muito por mim, se eu não der o passo inicial, tá? E aí o que acontece? Com o tempo, esta energia ruim vai impregnando o meu espírito, né? Se eu não faço por onde de renovar isso, de trocar, de melhorar, isso vai ficando aqui. E aí, de repente, uma hora, isso tão acumulado vai se manifestar. É uma úlcera, é um tumor, é uma dor crônica, é alguma doença que vai se manifestar na minha matéria, no meu físico. É o que chamamos de doenças psicossomáticas. Nós vamos somando, somatizando energias ruins em nossa mente, e essa energia, através do pensamento, percorre todo o nosso corpo e volta, percorre e volta, percorre. Daqui a pouco, isso em algum ponto do corpo vai se manifestar. Ah, ele era uma pessoa tão amargurada, era sadio, não tinha nada, era tão amargurada, de repente, estourou uma diabetes alta. É óbvio que isso não é via de regra, né? Ah, então eu estou com diabetes é porque eu sou amargurado. Não, não é via de regra. Nós temos doenças que são hereditárias, temos, né, doenças que se manifestam por outras emoções, né? Mas eu peguei esse exemplo só para a gente entender uma sequência que pode se desencadear e que pode começar simplesmente aqui. Então, quando nós falamos sobre buscar cuidar de nossa saúde mental, e podemos fazer isso através da nossa reforma íntima, através de buscar o positivismo, pensamentos bons, mudar nossos hábitos, né? Quebrar crenças e por aí vai. Nós falamos por quê? Porque nós podemos ser condutores de energia boa e de cura no nosso organismo. Nós não precisamos deixar as coisas acontecerem até chegar ao ponto de afetar a nossa matéria e aí termos que buscar o remédio
físico, seja alopatia, seja homeopatia ou qualquer outro tipo de tratamento, para combater este mal que nós mesmos, na maioria das vezes, nos propiciamos. Então, energia condensada, energia produtora. O que é essa capacidade de produção de energia, muitas vezes vinculada ao pensamento, está produzindo para esta energia acumulada que forma a matéria que o meu espírito veste? No dia 14/9, falamos sobre vibração, radiação, doação, mentalização, meditação, mediunidade de cura e doador, ação magnética curadora. Ou seja, você vê como é que as coisas vão se encaixando e como um assunto se interliga ao outro, né? Quando nós falamos sobre vibração e radiação, nós falamos agora há pouco, lá atrás, que nós primeiro precisamos sentir, vibrar e pensar por nós mesmos, para aí sim nós conseguirmos compreender esse mecanismo e fazer pelo outro, certo? Esse é um ponto. Aí agora há pouco acabamos de falar sobre o que nós estamos produzindo aqui dentro para nós, né? Se é doença ou se é saúde. E aí nós temos esse outro ponto que foi estudado no dia 14/9, que é o que nós temos para oferecer. Eu vou vibrar por fulano. Eu vou vibrar por fulano de que forma? Eu vibro por mim. Eu busco transformar a minha energia para que eu possa me melhorar. Acordei com o pé esquerdo hoje. Acordei irritado, sem motivo aparente. Acordei assim com os nervos à flor da pele e o dia parece que está muito ruim. Como é que eu faço para transformar isso após já ter percebido alguma coisa estranha e ruim no ar? Através do pensamento, através da vibração e da radiação, e até podendo pegar a doação. Isso eu faço para comigo mesmo. Então vamos, né? Acordou ruim num dia esquisito, vamos começar com uma oração, que não precisa ser uma reza decorada. Uma oração para aquilo que eu acredito que seja superior a mim, pedindo paz, tranquilidade, harmonização no meu caminho, na minha vida, no meu espírito. Ponto. Num segundo momento, se vai dar tempo de eu tomar um banho, ou se não dá tempo, mas eu tenho que tomar meu café, tal, tudo, eu já vou ali no pensamento, trabalhando isso. Se eu posso tomar o banho, eu posso me dar um passe, né? Agora, se o tempo está curto, no pensamento já vou vibrando uma energia de limpeza ao meu redor, uma troca energética. Isso qualquer um pode fazer. Qualquer um. Isso você pode fazer independente da religião que você segue. Porque isso é poder mental. Isso não é religiosidade. Isso é poder mental ligado à lógica de raciocínio.
Acordei, não estou bem, tenho que fazer por onde para melhorar. Não tenho que esperar Deus olhar para mim, ou anjos descerem do céu, ou guia, né? Acordei, vou acordar o guia porque ele tem que me deixar pão. Para. Eu sei os mecanismos, eu vou fazer por onde. Cara, te garanto que não dá meia hora, você, mudou toda a energia ao seu redor. Pensamento firme, fé, trabalho lógico. Você muda, tá? E aí tem essa questão, né? Eu já sei fazer isso comigo, eu já sei sair de uma situação de nervoso, de uma situação conflitante, de uma situação, sabe? Então, ótimo. Se eu já sei fazer isso comigo, eu já consigo aplicar isso para terceiros. É aí que você começa a ser um médium com um trabalho, com um bom trabalho, tá? Eu diria até, para quem não é do meio espiritualista, que aí você consegue fazer isso dentro das coisas que você acredita, tá? Vamos deixar de lado por alguns minutos questões religiosas, porque isso tudo que eu estou falando está muito mais ligado a caráter, está muito mais ligado à vivência dentro do que chamamos vida, e que onde você pode aprender sobre bondade sem ter que ter uma religiosidade te doutrinando, onde você pode aprender por si só a conduzir a sua vida de forma plena. Agora, voltando à questão de mediunidade, isso vai ser um plus no seu trabalho mediúnico. Porque aí você vai estar trabalhando de forma muito mais consciente, muito mais plena, entende? Porque aí a gente cai naquela velha história. 99,99% dos médiuns são conscientes e semiconscientes. Aproveita da sua bagagem para auxiliar no trabalho que a espiritualidade que utiliza a sua matéria está fazendo para uma pessoa. Você pode ter uma ação participativa muito positiva, ou ser um médium daqueles que só dá trabalho e atrapalha. No dia 21/9, um pouquinho ainda sobre o tema do dia 14/9. Médiuns de cura e doador, ação magnética curadora. Veja bem, gente, o fato de você aprender a dar um passe em alguém e aprender a fazer a captação de energias e distribuir esta energia, você já é, de certa forma, um médium que trabalha com cura. Todos que sabem dar um passe, aplicar um reiki, fazer uma imantação com as mãos, já estão trabalhando com ação magnética curadora. Tá? Quando nós fazemos aqui no encerramento as vibrações, que eu falo, vamos captar fluidos, né?
Eu até faço o gestual como se estivesse pegando mesmo, mas isso muitas vezes está tudo ligado aqui, né? Mas para nós termos esta questão da percepção, porque somos muito visuais, nós colocamos as mãos, né, em posição assim, para sentirmos aquela energia chegar em nossas mãos, por vezes até pesa as nossas mãos, né? Aí as mãos de alguns esquentam, outras esfriam, outras chegam a suar, né? Isso é o que? Captação de energia. E aí nós fazemos as vibrações e vamos doando, né, aos hospitais, às pessoas que estão precisando, as pessoas. Isso é doação. Isso é um trabalho com ação magnética, eletromagnética. Tá? Então, é algo que todos podem fazer? Sim. Todos deveriam fazer? Sim. E esse trabalho, ele ocorre aonde? Onde nós íamos chegar no dia 21/9, ondas e percepção e magnetismo pessoal. A base de tudo que nós, quando nós iniciamos os estudos, são o quê? As ondas magnéticas que estão aí no universo. Através das ondas é que a matéria se aglutina. Os mundos giram em perfeita harmonia. Os planetas, né, os mundos. Através das ondas é que o fluido universal ou se espalha, ou se aglutina, né? Ou chega até nós, ou nós conseguimos captar através das ondas, né? Então isso é de suma importância, né? E a percepção disso mais ainda, porque é através disso que nós começamos a fazer o nosso trabalho, ok? E sobre hoje os vizinhos estão um pouquinho animados aqui. São ótimas seleções musicais. Sobre magnetismo pessoal. Isso, principalmente no mundo em que vivemos hoje, é algo que tem uma função bastante grande, né? Porque as pessoas hoje se movem muito através disto. Então, como você trabalha o seu magnetismo pessoal? Isso é um trabalho individual, né? E é necessário estar sempre buscando formas de melhorá-lo, porque é através disso que você vai fazer a sua vivência em sociedade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode não parecer, mas eu já fui uma pessoa extremamente tímida e introvertida. Isso me gerou grandes problemas, principalmente na juventude, né? Por ser muito introvertido. Depois eu tive a felicidade de aproveitar curso de teatro, fiz, né, a faculdade de administração, que também acaba te abrindo assim
né? Expandindo a mente, expandindo, ser obrigado a estar. E depois também seguindo por essa senda que nós seguimos hoje, tanto a espiritual e principalmente nos últimos anos de ações sociais, a gente acabou desenvolvendo uma certa facilidade de comunicação. Não sei se é das melhores ou não, mas se tornou um facilitador para as ações que desenvolvam, que exigem esse tipo de postura. E particularmente eu penso que para mim isso foi muito positivo, porque venci barreiras que tive lá atrás que me foram verdadeiros obstáculos. Então, quando a gente fala assim, como é que você está trabalhando o seu magnetismo pessoal, a gente não fala simplesmente da boca para fora. A gente fala trazendo uma vivência, uma experiência a respeito, para que você saiba que você pode superar as suas dificuldades. Você tem capacidade para isso. E quanto mais você conseguir, mais você vai ampliar a sua caminhada, os seus horizontes, entende? Então, assim, por vezes, né, a gente ouve isso em uma palestra motivacional, ouve isso de alguém de renome, e a gente fala, nossa, mas eu estou tão longe daquilo, daquela pessoa, daquele ser. E hoje você está ouvindo isso de mim, né? Que sou só mais um aprendiz. Mas que em dado momento resolvi dar aquele passo um pouco maior. Entende? Resolvi, né, levantar um pouco da cadeira, do lugar comum, do cômodo, e enfrentar. Enfrentar o quê? Principalmente as minhas dificuldades. Boa noite, Gel, tudo bem? Muito boa noite, seja bem-vinda, viu? Então, é algo que todos podemos e devemos fazer. É o ponto fundamental. Eu quero melhorar o mundo. Por onde eu começo? Começo me melhorando. No dia 28/9, estudamos um pouquinho sobre a aura e renovações necessárias. Eu vou falar só um pouquinho sobre a aura, porque renovações necessárias é algo que eu estou falando aqui desde o começo, né? A aura é o nosso espírito, né? É aquilo que os clarividentes veem quando enxergam também um espírito desencarnado, né? A aura ela é objeto de estudo e que pode ser fotografado através das fotos Kirlian, não uma hora inteira, mas pedaços dela, né? Quando se fotografa um dedo, uma parte do corpo, através da foto Kirlian, você consegue ver, você não vai ver a mão assim, né? Você vai ver assim uma energia, né? Como se fosse uma energia multicolorida às vezes, né? Ou se a pessoa está passando por um processo doentio, você vai ver aquela cor um pouco mais ofuscada. É muito interessante. Isso vai de encontro com o que nós falamos agora há pouco sobre doenças psíquicas e saúde mental, né?
Porque você consegue comprovar de forma científica, através da foto Kirlian, como é que está a saúde de um espírita encarnado. Muito interessante. Tá? No dia 5/10 falamos sobre manifestações visuais, médiuns videntes e audientes, e entre as forças comuns. Né? Manifestações visuais é uma mediunidade que já é mais rara, né? Mais difícil você encontrar médiuns videntes e audientes. E clarividentes e clareaudientes mais ainda. Mas ainda é difícil de se encontrar. Mas é uma mediunidade que, dentro de um centro espírita, de um terreiro, ela pode ser de muita utilidade, né, para o todo dentro do trabalho que é feito. Tá? Assim como as demais formas de mediunidade, não se deve forçar o desenvolvimento desta mediunidade, né? Porque, por vezes, nessa questão de forçar, você acaba, às vezes, até mexendo com o psique do médium. Pode até passar a ver coisas que, de fato, não existem, mas na cabeça dele existem. Então, assim como toda e qualquer mediunidade, há um processo de desenvolvimento, há um processo para se atingir um bom estágio de aproveitamento e de trabalho dentro desta mediunidade. Por isso, do porquê de todo esse estudo que nós fazemos. A que se desenvolva a sua mediunidade, a minha, de todos, de uma forma coerente, de uma forma segura. Sem ilusões. No dia 13/10 fizemos uma introdução à Umbanda, foi muito bom, né? Porque a Umbanda é um universo à parte, né? Você tem aí, aqui nós nos embasamos muito nos estudos de Kardec, no Espiritismo, porém temos uma vivência maravilhosa junto com os guias de Umbanda. E aí nesse dia eu lembro que nós trouxemos uma pequena pincelada sobre a Umbanda, sobre orixás, sobre guias, né? Fizemos uma pequena introdução e é algo que pretendemos estar retomando também no ano que vem, né? Trazendo um pouco mais de informação, abrindo um pouco mais o leque, né? E trazendo informações que podem ser muito úteis para o trabalho mediúnico. Né? No dia 19/10 falamos sobre emancipação ou desdobramento, que também é uma mediunidade de poupa, que se manifesta em poucos médiuns, não é algo assim comum. E também é necessário um aprendizado, um desenvolvimento para utilizá-la de forma plena. No dia 26/10, psicografia, pneumatografia e pneumatofonia e a missão do médium. Esse trabalho de psicografia nós começamos a iniciar aqui com médiuns que nunca tinham
sentado numa mesa, né? E é muito gratificante ver isso, porque de repente nós tínhamos 5 ou 6 médiums sentados aqui nas mesas e psicografando, ou fazendo até pinturas mediúnicas, né? Para quem está acompanhando, esse quadro aqui, ó, é uma pintura mediúnica, né? A imagem de um dos ciganos que utiliza a minha matéria, Dom Pablo. E também é um trabalho maravilhoso, né? Eu tenho muita felicidade em participar desse trabalho de psicografia e arte, pintura mediúnica. É um trabalho que por vezes também ele é muito consolador, né? E assim, tem as suas divisões, né? Médiuns, por exemplo, como Chico, como Divaldo e alguns outros que hoje estão aí, que trazem mensagem, Bacelli, trazem mensagens de entes que já partiram, fazem um trabalho que eu acho que assim é um dos mais sublimes que existem dentro das atividades mediúnicas, né? Esse tipo de psicografia, por exemplo, eu não tenho até hoje desenvolvido, né? Mas me admiro muito e acho muito lindo e importante quem o faz, né? Mas é algo que vem muito do compromisso que aquele médium tem, que ele já veio com aquele compromisso específico daquele trabalho, né? E, por vezes, de um merecimento adquirido, tá? Mas que não é para todos. A missão do médium. Missão do médium, eu acho que acima de tudo é o seu despertar, o seu crescer e o aproveitar a oportunidade do auxílio ao próximo. No dia 3/11, falamos sobre médiuns especiais e suas aptidões e o quadro sinótico dos tipos de mediunidade. No dia 9/11, lemos um texto que chamava Benfeitores e também falamos sobre o laboratório espiritual. No dia 16/11, poderes psíquicos, locais assombrados. E no dia 23/11, a fé divina e a fé humana. Postura moral evangelizada. E assim, nós fizemos aí bastante estudos, concluímos o primeiro ano do curso de educação mediúnica. Eu não estou com o livro aqui hoje, está lá em cima, mas concluímos o livro todo, né? O ano que vem daremos continuidade a este estudo e faremos o segundo ano, né? Mesmo que eu não acredito que tão breve retornem às atividades presenciais, mesmo porque aqui na Cia Carandache nós retornaremos após o aval da espiritualidade, após termos a cura dessa pandemia de fato
comprovada, né? Aplicada e comprovada. Então, mas mesmo que aconteça de retornarmos em breve, nós pretendemos continuar com estes encontros virtuais, ok? Com esse estudo em paralelo. Tá? E temos muito que agradecer esta oportunidade que tivemos neste ano. Tá? Eu vou, antes de finalizar, antes de ir para a parte de vibrações, também relembrar que nós entramos esse ano na explicação de uma parte do desenvolvimento prático. É óbvio que sem atividade em si, né? Mas nós chegamos até a imprimir aqui a respeito do PACEM, né? E o que é o PACEM? São os 5 passos para a atividade mediúnica, não importa qual, né? Serve para todos os tipos de atividade mediúnica. Essas 5 letras, todas elas têm um significado. Então, eu vou mostrar, mas depois vou guardar isso porque a gente vai retomar depois lá na frente, né? A letra P, percepção de fluidos. É quando, no momento da atividade mediúnica em si, nós nos concentramos e começamos a buscar captar os fluidos que serão passados pela espiritualidade presente que irá utilizar a nossa matéria no trabalho mediúnico. Eu vou abrir um parênteses aqui. É qualquer espírito que vem, ou a pessoa vai lá para o centro e recebe qualquer espírito e o negócio é meio... Não. Para quem não é das religiões espiritualistas, das filosofias espírita ou espiritualista, como é que funciona? Eu vou explicar rapidinho, tá? Nós acreditamos na espiritualidade e, assim como, por exemplo, a Igreja Católica acredita em santos, nós acreditamos que há um plano espiritual maior, onde espíritos que já são mais, têm um conhecimento maior, vêm ao nosso plano terrestre nos auxiliar em nossa evolução. Então, quando há um trabalho mediúnico, nós somos auxiliados por esses espíritos. Se for na Umbanda, esses espíritos irão se manifestar como guias. E aí poderão ser caboclos, pretos velhos, crianças, marinheiros, boiadeiros, Zé Pilintras, Exus, Pombogiras, Exus Mirim. E o que acontece? Qualquer um desses que eu falei são espíritos que já estão numa evolução maior. Então eles vêm para nos auxiliar. Se for um trabalho dentro do espiritismo, virão quem? Os mentores. Mentores também são espíritos de luz, que estão num grau maior, que vêm nos auxiliar. Então, por exemplo, aqui nós temos a Cia Carandache. Em dado momento, houve essa formação deste grupo físico, dos encarnados aqui, mas este grupo físico se formou
através da orientação de uma egrégora de espíritos desencarnados que já acompanhavam os médiuns deste grupo. Então, quando a gente faz, por exemplo, esse exercício do Passem, não vai vir um espírito aleatório que estava passando no meio da rua aqui e resolveu entrar para se manifestar através da minha matéria. A coisa não é assim, largada. Há toda uma organização. Da mesma forma que nós aqui nos organizamos, da mesma forma que dentro de uma igreja evangélica, você vai ter o bispo, você vai ter o pastor, você vai ter o obreiro e vai ter o irmão de fé. Aqui você também vai ter tudo isso. Então você vai ter lá um dirigente, um coordenador, você vai ter o médium, né? Você vai ter a pessoa que auxilia os médiuns, que é o cambono, entende? E no plano espiritual é da mesma forma, entende? Você vai ter os mentores, os guias, que eles fazem parte deste grupo e que estão, os guardiões também, né? E que tomam conta desta reunião, auxiliam nos trabalhos desta casa. Então aí quando você faz, por exemplo, este exercício, irão se aproximar os guias que fazem parte desta casa, ok? E aí a gente começou lá com a letra P, depois a gente tem a letra A, que é a aproximação, onde esse guia que estava projetando fluidos em você, ele se aproxima um pouco mais. Então vamos supor vamos dar um exemplo concreto. Um dos espíritos que utiliza a minha matéria, ele se apresenta na linha de Umbanda como Vô Benedito de Aruanda. Então, neste dia do exercício, nós vamos fazer um exercício com os médiuns e vamos pedir a aproximação dos espíritos que se apresentam como pretos velhos e que irão auxiliar no desenvolvimento dos médiuns. Aí, este Vô Benedito de Aruanda, que foi designado a trabalhar e utilizar minha matéria desde antes de eu reencarnar, ele irá se apresentar, irá ficar aqui do meu ladinho. Quando a gente começa o nosso exercício do Passem, que o dirigente diz para fazer a percepção de fluidos, o vô que está aqui do lado vai fazer o quê? Puf! Vai começar a projetar fluidos na minha matéria. Aí, por exemplo, eu vou sentir, por exemplo, um arrepio aqui na região lombar. É a forma que ele se comunica comigo. Se fosse, por exemplo, um outro espírito, poderia me fazer sentir uma dor aqui na região do ombro. Uma dor, um arrepio, um formigamento. Ou as mãos ficarem quentes, por exemplo. Cada espírito se apresenta e faz a projeção de uma forma, tá ok? E isso depois se torna uma forma de comunicação entre você e ele. Como se fosse senha e contrassenha, né? Uma maneira meio esquisita de se demonstrar. Aí, quando se faz a aproximação, então o vô chega um pouquinho mais perto. Depois vem o contato, né? Quando é feito o contato,
Não é que o vô vai botar a mão aqui em mim, eu vou sentir, ó. Não é assim, não. Contato de espíritos. O meu espírito aqui concentrado, o espírito dele faz o contato espiritual. Depois é feito o envolvimento, onde ele começa a tomar conta do meu sistema nervoso, tá? Porém, de forma muito sutil, né? Não precisa, né? Então ele vai desligar as minhas vias nervosas e vai pronto, pegar para ele e vai começar a controlar. Não, não é assim. É tudo muito sutil, por isso que muitos médiuns têm essa dificuldade no início da atividade mediúnica, porque acha que o guia vai chegar, vai dar um tranco no teu corpo, teu espírito vai sair, o dele vai entrar. E isso não acontece. Se isso acontecesse, você morria. Então não é assim, né? É tudo muito sutil, né? E, por fim, acontece a manifestação, tá ok? A manifestação é a hora que ele fez um envolvimento, nós entramos na mesma sintonia mental, tá ok? E aí eu permito que ele se manifeste através de meu aparelho da fala. Eu estou com a mente aberta para captar o que ele tem para passar, e aí ele vai, por estar trabalhando junto ao meu sistema nervoso, ao meu sistema da fala, ele vai, com a minha permissão, eu vou abrir a boca e ele vai falar. É nesse instante que a voz muda, que vem o trejeito, né? E que vem aquela forma dele se comunicar. Mas isso tudo com a minha permissão. E assim se faz uma manifestação mediúnica de forma correta e equilibrada. Ok? Ah, mas então não tem a necessidade daquele tranco, daquela coisa, aquela parafernália toda que a gente às vezes vê no centro espírita, principalmente no terreiro, do médium cair, do médium pular, do médium... Isso é coisa do médium. E isso, com o tempo, o médium pode ir deixando de lado. Porque se o médium tiver um trabalho sério, um trabalho muito mais preocupado com a essência do que com a forma, esse show pirotécnico que às vezes a gente vê nos terreiros, perde totalmente a sua importância. Ok? Então é isso, pessoal. A gente fez um resumo do ano de maneira plena, né? E a gente vai fechar essa parte teórica lendo para vocês um texto que eu acho que sintetiza muito o que a gente buscou estar passando nesse ano, ok? Depois eu vou ver se eu acho esse textinho aqui nos meus registros e eu coloco ele no resumo do encontro de hoje. O texto diz assim: não é comigo. Esta é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito,
mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque este era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. Afinal, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Vamos, então, agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanhou no decorrer desses 34 encontros virtuais, nos trazendo muitas informações, muito aprendizado, né? Muito ensinamento. Vamos agradecer aos mentores, aos guias, aos professores, aos tarefeiros que, enquanto conversávamos aqui e aprendíamos, trabalhavam incansavelmente dentro dos postos de atendimento espiritual, que funcionam enquanto nós fazemos os nossos encontros, principalmente a todos os amigos e irmãos que ficam no posto de atendimento Manto da Serenidade, que atua como uma forma de pronto-socorro junto à egrégora daqui da Cia Carandache. Vamos agradecer todo o carinho, todo o afeto, todas as lições que nos trouxeram no decorrer deste ano. E damos por encerrado a parte teórica. Agora nós vamos para a parte de vibrações. Vamos buscar nos manter conscientes, com os nossos olhos abertos e bem confortáveis em nossas cadeiras, em nossos sofás. E vamos buscar mentalmente fazer captação de fluidos. Se lhe facilita imaginar captando através de uma cascata, imagine desta forma. Se é mais fácil imaginar um raio descendo, imagine assim. Se quiser imaginar como se estivesse segurando um buquê de flores ou uma rosa, um botão, ou apenas se quiser manter suas mãos espalmadas, pode ser feito desta forma também. Então vamos imaginando essa captação de fluidos que nós podemos fazer e agora passamos a fazer, de energias boas, energias de paz, de saúde, de serenidade, de pensamentos positivos, energias de equilíbrio, de harmonização, e vamos acumulando elas em nossas mãos,
captando do universo que nos cerca e acumulando em nossas mãos. Vamos trabalhando essa energia com a nossa própria energia. É um momento em que a gente põe em prática tudo que a gente conversou hoje. Então é o momento em que você vai buscar aí dentro de sua mente o melhor de si para juntar com esta energia a sua bondade, o seu amor, seu desejo de felicidade ao próximo, seu desejo da cura de alguém, seu desejo de bons pensamentos, bons sentimentos e bons desejos ao outro. Deixe essa energia fluir em suas mãos. Sinta essa energia. E aí, pegue a de uma mão e jogue ao universo de volta. Que esta energia possa ser recolhida e captada pela espiritualidade maior e possa ser levada a todos que necessitam, aos que se encontram em um leito de hospital, aos que se encontram em um asilo, em um orfanato, em um presídio, aos que se encontram desencarnando neste momento. Possa ser levada a todos os governantes a que tenham equilíbrio, discernimento e cuidem melhor de seus povos. Possa ser levada a todos os lares onde tem alguém que chora, alguém que sofre, alguém em desespero, em forma de acalanto, em forma de bálsamo revigorante. Possa ser levada à casa de seus parentes, seus amigos, as pessoas que você ama, em forma de um sopro, um beijo, um carinho. E aí, pegue esse outro bocado de energia que ficou em sua outra mão e traga para você, derrame sobre si e sinta-la fluir por sua matéria, te limpando, retirando de você toda a sua energia desgastada, te trazendo renovação, te trazendo harmonização, equilíbrio. E da mesma forma, eu peço que seja levada a todos os nomes que estão no nosso livro de orações, auxiliando a todos. E assim, nós vamos agradecendo por mais este encontro, por mais esta oportunidade. Vamos lembrando que o Natal está chegando. Este ano teremos um Natal talvez um pouco menos festivo por conta de evitarmos aglomerações. Mas façamos um Natal de reflexão,
possamos aproveitar este momento especial para emanar todos os nossos bons sentimentos, como fazemos aqui nas vibrações, para o nosso planeta. Para os que estão aqui presentes encarnados, para os que partiram, na medida do possível, com felicidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam no decorrer deste ano. Agradecemos a espiritualidade maior. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Pedimos que possamos estar presentes aqui juntos, aprendendo um pouco mais no ano que vem. E que o ano que vem seja um ano melhor. Muito obrigado a você.